Bom dia a todos. Mais uma vez, bem-vindo à nossa Fast Live. Hoje, nossa Fast Live será sobre os direitos dos titulares de dados. E como o tema é muito extenso, obviamente, o Adilson Talbot ele vai fazer aí um grande resumo para vocês e vai tratar sobre os direitos dos titulares de dados, o papel do DPO, né, nesse assunto, os níveis de atendimento, o nível de serviço e de atendimento ao titular de dados. O Adilson Talbot, ele é da RGM, é um expert aí na área de TI e certificado de PO. Eu tive a oportunidade de conhecer o framework, que é um sistema da RGM muito, muito interessante para quem tem interesse aí de implantar a sua LGPD, né, colocá-la em funcionamento. Acho que é uma boa oportunidade das empresas, então, inclusive, conhecerem essa ferramenta. Adilson, então, passo a bola para você, fica à vontade, o tempo é curto, e eu gostaria de pedir para todos vocês que estão aqui participando que, tendo interesse em receber o material, que, por gentileza, coloquem, por favor, lá no chat, no bate-papo, o nome de vocês e um contato, ou e-mail, ou celular, WhatsApp, de preferência, tá bom, pessoal? Porque aí, esse material, esses dados, eu vou passar para o Adilson ou para a equipe dele, para que eles possam encaminhar para vocês e vocês possam interagir, inclusive, diretamente com a RGM, tá ok? E também nós estamos gravando essa Fast Live, como todas as outras, e ficará disponível dentro do YouTube. Tá legal? Adilson, tá com a palavra. Obrigado, Robson. Bom dia, pessoal. Como o Robson disse, eu trabalho aí com LGPD já há algum tempo, né? Desde que a Lei Geral de Proteção de Dados foi publicada em 2018, nós começamos dentro da RGM Tecnologia, que é a empresa onde eu trabalho, criamos uma vertical para entender o que era essa história de Lei Geral de Proteção de Dados, como é que nós poderíamos trabalhar dentro dessa estrutura, se isso faria sentido para o nosso negócio. E desde então a gente desenvolveu uma metodologia, um framework, para ajudar os nossos clientes e parceiros a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Dentro desse framework, a gente trouxe aí uma série de conhecimentos tecnológicos que tanto eu quanto toda a equipe tem em várias áreas de atuação para projetos de tecnologia e até projetos que não necessariamente estão direcionados à tecnologia da informação. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não está falando exclusivamente de tecnologia da informação, tá bom? A gente está falando de rotinas operacionais que trafegam ou fazem uso de dados pessoais até mesmo de maneira analógica, né? Dados pessoais, por exemplo, que a gente possa ter ali numa ficha cadastral, num documento impresso, também fazem parte do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a gente falou em se especializar e trazer para o mercado uma solução para adequação à LGPD, a gente trouxe na bagagem todos os nossos conhecimentos, certificações do time e toda a experiência que nós temos para criar esse modelo de como adequar adequadamente uma empresa à LGPD e, mais importante do que isso, que a gente cumprisse todo o escopo de adequação da lei, né? É importante a gente sempre destacar, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, que se adequar a ela não significa só você ter algumas cláusulas contratuais, você ter uma política de privacidade, ou mesmo você ter um bom conjunto de medidas técnicas de segurança, como antivírus, firewall ou soluções para te proteger de ataques. Isso é só um pedacinho da lei, tá? E o que nós vamos falar aqui hoje é um outro pedacinho que está por fora desses assuntos que geralmente a gente vê aí no mercado, né? A gente sempre está falando aí de advogados falando sobre as questões contratuais, sobre as políticas, a gente tem o pessoal de TI falando lá sobre como cuidar dos cookies no seu site, como fazer uma boa proteção da sua rede, mas tem um outro aspecto, dentro de vários, chamado os direitos dos titulares de dados. Tá? E essa palestra hoje, essa Fast Live, ela foca nesse assunto específico, e eu espero aí contribuir com vocês. Ao longo do nosso bate-papo, que na verdade vai ser um monólogo inicialmente, vocês têm acesso ao nosso site, a gente tem aí alguns membros da equipe que vão ficar olhando para esse site, e se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer assunto que vocês queiram colocar para ajudar e melhorar a qualidade aqui do que a gente vai falar, fiquem à vontade, é só colocar no chat, o pessoal vai separar essas perguntas e ao final do bate-papo a gente passa por elas e responde dentro do nosso limite de tempo, tá? O Robson deixou sempre muito claro
que a gente tem aí uma preocupação bem grande com o tempo, então serão aí aproximadamente 25 minutos de apresentação e na sequência a gente deixa aí os minutinhos finais para a gente responder essas perguntas, tá bom? Bom, para começar, é importante a gente falar sobre o que é e qual é a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, por mais que ela seja conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, o grande objetivo da lei não é a proteção do dado. O grande objetivo da lei já aparece no primeiro artigo dela, que é garantir a privacidade das pessoas. Quando a gente pensa em Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente pensa em qualquer tipo de projeto que vai executar a adequação da nossa empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sempre tem que colocar como meta olhar para a privacidade das pessoas, ou seja, entender que os dados pessoais que eu trato dessas pessoas fazem parte da privacidade delas. O que a lei traz é que você só consegue garantir essa privacidade, ou seja, você só consegue dar esse direito básico, né, e inegociável à privacidade das pessoas através da proteção dos dados dela. Então, a proteção de dados, quando a gente fala da LGPD, basicamente ela é o meio ao qual a gente vai buscar atender o objetivo da lei, que é garantir a privacidade das pessoas, tá bom? Dentro desse assunto, dentro dessa ideia de privacidade, nós temos aí dois papéis muito importantes que aparecem na lei geral, tá? O primeiro deles é o titular de dados, que é a pessoa a qual a lei existe para proteger, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é feita para as empresas, ela é feita para mim, para vocês, para o Robson, para todos nós que estamos aqui. E a ideia dela é, se nós temos dados pessoais, como o nosso nome, o nosso e-mail, o nosso telefone, o nosso endereço, se nós tomamos ou não vacina, qual é o nosso plano de saúde, qual é o resultado do nosso exame de sangue, quanto a gente pesa, quanto a gente tem de altura, ou seja, todas essas informações que são nossas fazem parte da nossa privacidade e a lei existe para proteger a gente do uso indevido desses dados, tá? E a lei também coloca um outro papel bastante importante, que é o encarregado de proteção de dados, ou bastante conhecido no mercado como DPO. Tá? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é a pessoa que está dentro da empresa, que faz uso dos nossos dados, tá? E tem como objetivo ser a interface entre o titular de dados, que eu preciso proteger, e a empresa que usa esses dados. Além disso, também ele vai ser a interface entre essa empresa, que a LGPD chama de controlador, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria a ANS da LGPD, ou seja, o órgão federal do Poder Executivo que tem como objetivo regulamentar a lei e fiscalizar a LGPD nos controladores. Então, como é que esse órgão fala com as empresas? Através do DPO. Como é que os titulares de dados exercem os seus direitos nas empresas? Através do DPO. Então, importante destacar, a gente vai falar um pouquinho mais do DPO daqui a pouco, mas é importante a gente destacar esses assuntos iniciais, que temos a LGPD, que tem como objetivo garantir a privacidade de quem? Do titular de dados. E ela traz uma série de direitos, que nós também vamos falar daqui a pouco quais são esses direitos que o titular de dados tem a partir da promulgação da lei. Como é que ele exerce esses direitos? Através da interface com os controladores, chamado encarregado de proteção de dados, ou DPO, tá bom? Então, como funciona aí a lógica da Lei Geral de Proteção de Dados? Então, basicamente, nós temos o controlador de um lado, que é a empresa que vai fazer uso dos nossos dados, tá? E nós temos o titular de dados do outro lado, que somos nós, pessoas físicas, tá? Numa troca já combinada de mercado, nós fornecemos os nossos dados pessoais para esses controladores, né? E em troca desses dados pessoais, como o nosso nome, telefone, CPF, cartão de crédito, os nossos dados bancários, esses controladores nos dão produtos e serviços, ou seja, eles fazem uso desses nossos dados para entregar produtos e serviços para a gente. E a interface que existe no meio dessa comunicação é o tal do DPO, encarregado de proteção de dados. E a gente tem ao lado a Autoridade Nacional de Dados, que fica monitorando e garantindo que essa relação entre titular de dados e controlador atenda aos requisitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente tem um assunto aqui bastante importante, um parâmetro muito interessante de discutir. A Autoridade Nacional de Dados, ela é composta hoje por 36 membros, e ela tem, além da obrigação de
procurar entender quem é que está ou não está atendendo aos requisitos da lei, ela também tem que regulamentar uma série de dados que ainda não estão regulamentados na Lei Geral de Proteção de Dados, uma série de parâmetros e regras que ainda não estão muito claras, como, por exemplo, e a gente também vai falar isso daqui a pouco, quais são os limites de prazo que eu preciso atender ou usar para cada solicitação do meu titular de dados. A LGPD, por exemplo, ela só traz na lei própria um desses requisitos. Os outros ainda precisam ser estudados e regulamentados. Ela também precisa aplicar sanções e fazer auditorias. Obviamente que ela não vai fazer isso em todas as empresas. 36 pessoas não conseguem atender todos os controladores ou se preocupar com todos os incidentes de segurança. Então, a gente tem aqui um órgão que é responsável legal por fazer isso, mas ele tem uma atuação limitada por conta do seu tamanho e até do seu tempo de vida. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados começou a trabalhar, de fato, no final do ano passado. E, do outro lado, nós temos os titulares de dados que fazem parte aí desse jogo, como a gente falou. E aqui a gente está falando em mais de 200 milhões de pessoas. Por quê? Cada cidadão brasileiro, pessoa física, é um titular de dados que pode exercer o seu direito. Então, por que esse parâmetro é bastante importante, eu quis destacar para trazer aqui? Porque, por mais que as pessoas se preocupem muitas vezes em se adequar à LGPD para atender uma eventual auditoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a chance disso acontecer, principalmente para empresas de pequeno e médio porte, é muito pequena. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai te dar problemas a partir de uma denúncia e se houver muitas evidências para que ela se mexa para isso. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela provavelmente vai trabalhar olhando para os grandes players de mercado, para os grandes controladores, né? As grandes empresas de mídia, as grandes empresas de varejo, as grandes empresas que estão na internet, os pequenos e os médios, ela não vai ficar olhando para isso, a não ser, de novo, que haja uma denúncia aí, obviamente, ela tem que trabalhar nisso. Agora, isso não impede de você ter problemas com a LGPD com os titulares de dados, porque dentro da lei ela traz uma série de direitos que esses titulares têm. Então, a gente gosta de dizer que o maior fiscal da LGPD não é a ANPD, e sim são os titulares de dados, porque cada pessoa física que nós temos dentro da nossa empresa e nós tratamos dados dessa empresa, sejam elas um cliente, um fornecedor, um colaborador interno, ou até mesmo alguém que vai passar para fazer uma visita na nossa empresa e a gente faz algum tipo de tratamento de dados por conta dessa visita, ele é um titular de dados e ele é um potencial ponto de atenção que pode, por exemplo, pedir para que os seus direitos sejam exercidos. Tá? Então, a gente está aqui para falar que esse risco aqui é um risco que a gente não pode ignorar quando a gente fala sobre adequar uma empresa à LGPD. Ou seja, eu não posso me preocupar só em ter grandes processos para atender a autoridade nacional ou ter grandes soluções de proteção de dados se eu não conseguir ter um canal para atender essas possíveis 200 ou possíveis 200 milhões de titulares de dados que podem querer exercer os seus direitos previstos na LGPD. Tá? Como eu disse para vocês, quem faz essa interface é o tal do DPO, ou seja, uma pessoa física que precisa estar ali associado ao controlador e essa pessoa precisa ser pública. O que isso significa? Todo controlador ou toda empresa, com exceto startups e microempreendedores, porque saiu a primeira resolução da NPD dizendo que esses microempreendedores, empreendedores individuais, eles podem abrir mão desse papel do DPO e executar os direitos dos titulares, todos os outros processos de atividades sem ter um DPO identificado, tirando essa exceção, todo mundo precisa ter um DPO. E o que é isso? Né? É uma pessoa física que eu preciso ter dentro do meu quadro, pode ser um terceiro, não necessariamente precisa ser um colaborador interno. Inclusive, a gente vê no mercado aí aparecendo a ideia de DPO as a service, ou seja, controladores não têm interesse em criar o seu próprio DPO, ter uma pessoa só para fazer esse papel dentro da empresa, então acabam contratando esse serviço terceirizado. Mas tem que ser uma pessoa física. Essa pessoa física tem que ser identificada, ou seja, todo controlador precisa dizer para os seus titulares quem é o seu DPO, qual é o nome desse DPO e como contatar esse DPO. Isso é bem explícito na LGPD. Então, eu preciso definir quem é o meu DPO, uma vez que ele é a interface entre o controlador e os titulares, e eu preciso dizer como é que você faz para falar com esse meu DPO. Você fala com esse meu DPO através de um telefone, de uma linha, de um saque, você fala com esse DPO através de um e-mail,
você fala com esse DPO através do meu CRM, através de um processo de atendimento, de um portal, não importa. Importa que você precise identificar quem é esse DPO e dar um canal para que os titulares de dados conversem com esse DPO para exercer os seus direitos. Tá? Claro que o papel do DPO ele não está limitado a atender titulares, né? Não é o foco dessa palestra, a gente não vai entrar aqui. O DPO ele tem que fazer um monte de outras coisas, mas entre elas ele precisa ser essa interface para atender os titulares. Tá? E o que esses titulares podem pedir para a minha empresa através do meu DPO? Ou seja, quais são os direitos que esses titulares têm previstos na LGPD e que eu preciso me preocupar? A primeira coisa que é importante a gente destacar, que aparece ali no artigo 6º e 9º e 18 da LGPD, é que eu tenho que dar para os meus titulares de dados acesso claro, objetivo e transparente a todas as informações sobre os tratamentos de dados que eu faço. O que eu faço com esses dados? Eu preciso ser capaz de explicar para os meus titulares, sempre que eles pedirem, o que eu faço com esses dados. Entre eles, quais são os tipos de informação que eu tenho que dar? Se eu tenho dados dele e o que eu faço com esses dados, e esse ponto, ou seja, esse direito, eu tenho 15 dias para responder. Então, sempre que alguma pessoa entrar em contato comigo e dizer, olha, eu acredito que eu sou um titular de dados da sua empresa, acredito que você faz tratamento de dados meus, eu queria saber se isso é verdade e quais dados você usa. Eu tenho 15 dias para responder isso para ele. Tá? Esse é o único pedido que a LGPD já traz com um nível de serviço definido. Todos os outros ainda requerem regulamentação da própria NPD e certamente terão. E o controlador vai ter que ser capaz de gerenciar esses tipos de solicitação e esses prazos que certamente serão distintos para cada tipo de solicitação. Outra coisa que o titular pode me perguntar é sobre a finalidade do tratamento, ou seja, o que você faz com esse meu dado? Quanto tempo demora esse tratamento? Né? E, ao final desse tratamento, você fica com os meus dados, você descarta os meus dados? Quem é o seu DPO? Eu tenho que falar isso para eles. Se você usa os meus dados e compartilha esses dados com alguém, com quem que você compartilha e por que você compartilha esses dados? E qual é as suas responsabilidades em relação a esses dados e quais são as responsabilidades desses terceiros com quem você compartilha os meus dados? Ou seja, para começar, eu preciso saber tudo que eu faço com o dado de cada titular, porque ele pode me perguntar e é a minha obrigação informar isso para o titular. Esse é o primeiro grande direito do titular. O segundo direito do titular é garantir que eu possa ter o dado íntegro, ou seja, se eu tiver dados não exatos, por exemplo, eu tenho uma base de dados antiga onde o endereço de um titular é um, e eu tenho uma outra base de dados, um CRM, onde o endereço do meu titular é outro. Ou seja, eu não tenho dados íntegros. Qual é o endereço correto do meu titular? Eu não sei. Então, cabe a eu, como controlador, dar possibilidade de atender o direito desse titular de garantir a atualização e a exatidão desses dados. Ou seja, eu tenho que ser capaz de saber quais são os dados dele, porque se ele pedir a atualização desses dados, eu tenho que fazê-lo. Tá? A outra coisa que é um direito do titular é revogar os seus consentimentos. Existe uma outra disciplina que a gente fala dentro da LGPD, que é cada tratamento de dados que eu executo, eu preciso ter uma justificativa para isso. Ou seja, uma hipótese para realizar esse tratamento. É o artigo 7º da LGPD. Entre essas hipóteses, ou seja, entre essas maneiras ou coisas que me permitem fazer o tratamento de dados, está lá, por exemplo, o atendimento a uma lei. Então, eu tenho lá uma lei trabalhista, eu preciso usar o nome, o CPF do Adilson e o número da conta bancária dele, ou seja, dados pessoais do Adilson, para executar pagamento de salário para o Adilson como empresa. Então, eu não preciso pedir para o Adilson usar, para que eu use esses dados dele para fazê-lo, porque existe uma outra lei que me suporta fazer isso. Só que, em alguns casos, eu não tenho uma lei ou uma força de contrato ou algumas das outras hipóteses lá previstas na LGPD que justificam esse tratamento. Então, eu vou ter que pedir o consentimento do Adilson para fazer isso. Né? Por exemplo, olha, Adilson, eu quero te enviar newsletters, eu quero te enviar carta de Natal, eu quero te enviar promoções. Você permite que eu faça isso? Ou seja, eu estou pedindo o consentimento explícito do Adilson para fazê-lo. A LGPD prevê toda uma gestão de consentimento que, inclusive, pode ser tema para uma outra palestra, tá? Para uma outra live nossa. Mas quando eu faço o tratamento de dados de um titular através do consentimento,
a Lei Geral de Proteção de Dados garante que esse titular pode revogar os seus consentimentos a qualquer momento. É um direito dele. Então, uma outra maneira que eu tenho que atender aí, uma outra necessidade que eu tenho que atender é, eu tenho que dar para o meu titular um canal para que ele revogue os seus consentimentos de forma gratuita. Ou seja, eu preciso dizer para ele quais são os consentimentos que ele me deu, quando ele me deu esses consentimentos, para que ele me deu esses consentimentos, e se ele quiser revogar, eu tenho que revogar esse consentimento e parar de realizar esse tratamento de dados específicos. É um direito dele. Tá? Um outro direito é o término do tratamento de dados. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui os dados, eu te dei os dados porque eu efetuei uma compra, fizemos um cadastro aqui, um crediário, enfim, você tem os meus dados, mas agora eu não quero que você use mais os meus dados. É um direito do titular e eu tenho que dar um canal para que ele exerça esse direito. Tá? Eu preciso garantir que esses direitos dos titulares, que esses dados dos titulares, que fazem parte da sua privacidade e da sua vida íntima, sejam protegidos. Esse é um outro direito, mas isso não necessariamente eu tenho que atender a um canal para fazer isso. Isso é by default na LGPD. E eu também tenho que rever decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado. O titular tem o direito de pedir revisão disso. Tá? Um exemplo prático disso. Olha, eu tenho aqui câmeras que contam as pessoas que entram na minha empresa e separam se essas pessoas são homens ou mulheres, por exemplo, por algum motivo, ou no meu estádio. Ou seja, não há um tratamento pessoal, não é uma pessoa que faz essa classificação ou realiza esse tratamento de dados. É unicamente automatizado. Eu tenho um software, eu tenho um robozinho que faz esse trabalho. E esse robozinho, ele vai dar a sua saída. Olha, essa pessoa é um homem, essa pessoa é uma mulher, essa pessoa é um homem, essa pessoa é uma mulher, essa pessoa está com capacete, essa pessoa não está com capacete. Não há alguém realizando esse tratamento, é uma decisão automática. A partir do momento que eu como titular de dados, sei que eu tenho dados meus tomados de forma automatizada e decisões estão sendo tomadas em cima disso de forma automatizada, eu tenho o direito de pedir revisão disso. Tá? Um outro exemplo, o score do seu cartão de crédito. Você não tem ninguém que fica ali analisando o que você faz para dizer em qual carteira ou qual segmentação dentro do teu banco você caiu de acordo com o teu perfil de compra. Ou seja, uma decisão automatizada. Se existe um tratamento de dados sendo feito por uma decisão automatizada, eu tenho o direito de pedir revisão disso. Tá? Então, eu preciso saber quais são os tratamentos que eu faço de forma automatizada, quais foram as decisões tomadas em cima disso, porque o meu titular pode pedir revisão dessas decisões. Além disso, eu tenho que permitir que, caso o meu titular peça, eu anonimize os dados dele, bloqueie ou elimine dados desnecessários, que eu faça a portabilidade desses dados para outro controlador. Sou um banco, tem um monte de dados aqui de um titular, esse titular deixou de ser meu cliente, passou para ser outro cliente de outro banco. Eu tenho que ser capaz de enviar esses dados para cá e apagá-lo porque eu mandei os dados para outro controlador. Tá? Eliminar dados que são tratados com consentimento, por exemplo, se ele pediu, né? Como eu disse para vocês, se eu compartilhei esses dados, eu tenho que informar, é direito do titular saber com quem que eu compartilhei, e, inclusive, dar o direito dele de não fornecer consentimento. Eu tenho que explicar para o meu titular, sempre que eu for obter o consentimento dele, olha, eu vou usar os seus dados para isso, é para isso que eu estou pedindo o seu consentimento, e se você não me der o consentimento, essas são as consequências, ou seja, é direito do titular saber o que acontece com a nossa relação se ele não me der ou se ele revogar esses consentimentos. E um último direito, que é um direito bastante falado aí no mercado, que é o direito do esquecimento ou da exclusão definitiva dos dados. O titular tem o direito de pedir para que eu esqueça ele e para que eu apague os dados dele. Claro que a LGPD ela coloca algumas regras ou algumas constraints nesse direito. Podem ser que existam outras leis que não me permitam fazer essa exclusão, como, por exemplo, uma lei fiscal. Eu tenho uma série de notas fiscais que eu emiti por um determinado titular, tenho ali o nome dele, endereço CPF, e ele fala, me esqueça, apague todos os meus dados. Eu não posso excluir esses dados desses artefatos específicos, porque existe uma outra lei que me obriga a guardar esses dados, por exemplo, por um período de alguns anos. Eu vou ter que excluir os outros dados de outros artefatos que não tenham essa lei exigindo. Tá? Então, esses são, pessoal, de maneira geral, os direitos dos titulares. Tá? E como é que eu faço para atender esses direitos? Tá? A lei geral ela é muito clara, ela diz que os direitos dos titulares de dados precisam ser atendidos mediante requisição. Ou seja, eu fico aguardando um pedido do meu titular de dados para atender esses
direitos, qualquer um que seja dessa lista que eu coloquei para vocês, tá? Então, aqui a gente traz uma ideia de como fazê-lo, tá? Primeiro, você vai precisar definir um DPO, tá? Que vai ser a sua interface com o titular e publicar o nome e contato desse DPO. Como é que o titular de dados fala comigo para exercer os seus direitos? O segundo ponto, definir qual vai ser o canal de comunicação que eu vou abrir para falar com o meu titular. E esse canal tem que ser gratuito, eu não posso cobrar, eu não posso ter qualquer tipo de limitação para que um titular use esse canal, né? Então, como eu disse, pode ser um e-mail, pode ser um telefone, pode ser um portal. Eu tenho que registrar essas solicitações, porque eu vou ter que controlar prazos máximos de atendimento. Como eu disse para vocês, hoje a gente só tem uma SLA pré-definida na LGPD e certamente a gente vai ter outras conforme a ANPD for regulamentando. Então, eu preciso registrar isso para poder controlar esses prazos. Eu vou ter que fornecer respostas para cada uma dessas solicitações. Então, eu vou ter que ter, dentro de casa, uma estrutura que me dê informações suficientes para atender a todos esses direitos dos titulares, tá? Então, eu vou ter que saber quais tratamentos de dados eu faço e quais são as suas hipóteses de tratamento. Eu tenho que saber quais são os dados pessoais que eu uso em cada tratamento, quais são as minhas rotinas de compartilhamento, quais são os consentimentos que os titulares me deram e quais são as medidas técnicas e administrativas que eu tenho para garantir a segurança. Se eu não conseguir ter esse mapa de informação, eu não vou conseguir atender aqueles direitos dos titulares de dados. Tá? Pessoal, era isso que eu queria falar, o nosso tempo aqui já deu, eu tentei aí passar uma visão geral de um ponto bastante específico da Lei Geral de Proteção de Dados, que são os direitos que os titulares de dados têm, e como é que eu tenho que me organizar para atender a esses direitos. Por quê? Porque, como eu disse lá no começo, não atender aos direitos dos titulares é uma grande brecha para eu ter problemas legais com a LGPD, muito maior do que a NPD. Porque se os meus titulares começarem a pedir para exercer os seus direitos e eu não ser capaz de atender a esses direitos, eu tenho aí um risco muito grande de ter um problema, por exemplo, na justiça com esse titular de dados, para dizer, olha, a minha privacidade não está sendo atendida por esse controlador porque eu não estou conseguindo exercer os meus direitos previstos na LGPD. Esse é um assunto que se fala pouco no mercado, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados. Geralmente a gente está falando ali das questões técnicas, contratuais, mas não podemos esquecer que existe uma disciplina enorme, que são os direitos dos titulares de dados previstos em lei, e quando a gente se adequa à LGPD, a gente também tem que olhar para isso, tá bom? Então, agora, fico aí à disposição de vocês para a gente dar uma olhada nas perguntas. Para a gente não avançar, eu vou ser bem rápido aqui com algumas dúvidas que eu já vi que tem aqui no bate-papo. E a Simone Castro foi a primeira a levantar a mão querendo falar conosco. Simone, você quer fazer a pergunta aqui conosco? Estou abrindo para você permissão de fala, fica à vontade, ok? Você pode ativar o som, por gentileza, que está com ele desligado o seu microfone. Está desligado. Bom dia. Bom dia. Eu acho que eu não levantei a mão. Eu gostei muito da apresentação. Parabéns. Foi muito rica, muito objetiva. Mas acho que não levantei a mão, não tenho dúvidas. Ok, então vou seguir aqui para o próximo. Eu coloquei o meu e-mail. Gostaria de receber mais informações, sim, quando vocês tiverem outras apresentações. Obrigada. Maravilha, obrigado. Obrigado, Simone. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Foi o Edivaldo que fez a primeira pergunta aqui. Isso. Né, pela ordem, né? Tenho curiosidade de saber se as empresas têm procurado por socorro sobre o risco real de serem processados. Sim, têm procurado, e sempre muito mais dentro desses parâmetros que eu coloquei para vocês. As empresas estão hoje muito mais preocupadas com os titulares de dados do que com a própria NPD, porque elas entendem a limitação de acesso. Então, sim, há uma procura grande por isso, e muitas vezes a gente tem casos, por exemplo, de empresas que estão preocupadas de sofrerem processos dos seus próprios colaboradores e não dos seus clientes, porque muitas vezes elas executam, às vezes é uma empresa que tem ali um RH muito grande, tem muito colaborador, trata muito dado pessoal desse colaborador, e colaboradores são titulares de dados para a empresa. Então, sim, Edivaldo, existe uma procura grande por medo disso. Até se a gente olhar aí para a internet, fazer uma pesquisa rápida, existem diversos problemas já em multas e indenizações sendo pagas no Brasil por conta de descumprimento da LGPD, e todas, 100% delas até agora, sem o envolvimento da NPD. São processos civis movidos por titulares de dados contra os seus controladores.
A Márcia também pergunta se a organização precisa de um dado pessoal já coletado com consentimento do titular para outra finalidade de uso. É necessário informar a pessoa sobre esse novo intuito? Na verdade, você não pode informar, você tem que pedir um novo consentimento. A LGPD ela é muito clara, onde ela diz que o consentimento ele tem que ser claro, objetivo e associado a uma finalidade. Então, se você tem o consentimento de um titular para executar um determinado tratamento de dados, você não pode usar esse dado para outro, você vai ter que pedir um novo consentimento para uma nova finalidade. Porque, inclusive, quando o titular quiser exercer o seu direito de revogar o consentimento, você tem que dizer para ele, olha, eu tenho aqui 2 consentimentos. Um consentimento para que eu faça A com os dados X, Y e Z, e um consentimento para que eu faça B com os dados Z, Y e X. Qual dele você quer revogar e o que eu tenho que parar de fazer? Então, tem que ser individualizado cada um desses consentimentos por finalidade. Então, o Carlos está perguntando se o consentimento pode ser prévio para portabilidade. Na verdade, a portabilidade e o consentimento são coisas distintas, tá? O consentimento, você autoriza o teu controlador a usar o seu dado para fazer algo. A portabilidade é quando você, como titular, solicita a um controlador para que ele envie os seus dados para outra pessoa, tá? Então, consentimento é você está dando autorização para que ele realize um tratamento de dados qualquer, né? Que sempre tem que ter uma finalidade e quais são os dados específicos. A portabilidade é um outro pedido, um outro direito, onde você solicita que o teu controlador empacote os seus dados e envie para um outro controlador por seu pedido. Tá? Então, o consentimento não tem a ver com a portabilidade, são coisas distintas. Como última pergunta do Carlos, ele pergunta se quanto à gravação de imagens, vale o mesmo conceito da LGPD e quais cuidados adicionais? Vale o mesmo conceito da LGPD. E a gente é bom lembrar que, no caso de gravação de imagem, a gente pode considerar isso como um dado sensível, porque é um dado biométrico. Né? Então, por exemplo, se tiver a sua voz ali, a tua foto, você está coletando dados biométricos e esses dados são considerados pela LGPD sensíveis. O que significa? Tem um capítulo específico dentro da lei para falar sobre tratamento de dados sensíveis e o tratamento de dados sensíveis limita as suas justificativas para usá-lo. Então, no caso de imagens, você tem que avisar o que você vai fazer com essa imagem, por quanto tempo você vai guardar essa imagem, se você vai ou não compartilhar essas imagens com quem e por quê. Isso tem que ser claro. Não adianta colocar aquela plaquinha, você está sendo gravado nos termos da lei. A LGPD não quer mais isso. Isso não é o suficiente. Então, as imagens são dados pessoais sensíveis, e precisam saber qual é a finalidade, qual a hipótese que suporta você fazer aquilo, e o seu titular de dados tem que saber que aquilo ocorre e o porquê que aquilo ocorre. Geralmente não há necessidade do consentimento. Se, por exemplo, você está usando a imagem para fazer um monitoramento de perímetro por conta de segurança. Existe uma hipótese que é uma área cinza da LGPD chamada legítimo interesse do controlador. Tá? Quando a gente vai fazer um trabalho de adequação, a gente costuma ficar longe do que é legítimo interesse do controlador, porque isso ainda não está regulamentado. Mas existem já algumas convenções jurídicas dizendo que a proteção patrimonial pode ser considerado um legítimo interesse do controlador. Então, você não precisa do consentimento para obter imagens, por exemplo, para a segurança do teu lugar. Só que isso não significa, não ter o consentimento, não precisar do consentimento, não significa que você não tenha que atender a todos os outros direitos e a todos os outros parâmetros da LGPD. Então, você vai ter que saber o que você faz com essa imagem, com quem você compartilha, por quanto tempo você guarda ela, se você descarta ou não, e essas informações precisam estar à disposição de cada um dos seus titulares de dados. Como eu disse, são dados sensíveis dele, você tem que garantir a privacidade dele. Eu vou aqui rapidamente, está passando já 4 minutos, e eu vi aqui a pergunta da Simone Castro. Simone, você pode ligar seu microfone, você tem dúvida ainda? E o Daniel não, também. Será que tem outra Simone Castro? Porque eu não fiz pergunta. Não? A Simone, então, ela está com a mãozinha levantada aqui. Então acho que é sem querer. O Daniel, então, aqui. Desculpa, Simone. Imagina, obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos encerrar? Daniel? Bom, Daniel? Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Desculpa. Bom dia, Adilson. Parabéns aí pela apresentação, foi muito boa. Eu queria entender se vocês têm, dentro do framework que vocês desenvolveram,
algum tipo de questionário, alguma coisa que possa me direcionar aqui dentro da empresa para eu entender o quanto que eu estou adequado, o que eu preciso fazer, como é que funciona tudo isso para ter uma métrica ali de entendimento de quanto eu estou adequado à lei. Legal. Daniel, a gente tem sim, tá no último slide que eu acabei de compartilhar com vocês, tem o meu LinkedIn e tem o site da nossa empresa. Inclusive, se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão para o nosso site. Dentro do nosso site, vocês têm um autodiagnóstico gratuito que vocês preenchem lá. É bastante complexo, porque ele cobre todo o escopo da LGPD, mas ao final disso, você recebe automaticamente um autodiagnóstico com a sua pontuação em relação à LGPD de acordo com as suas respostas, e para cada ponto de não adequação, uma dica do que você tem que se preocupar. Tá? Então, convido todo mundo a dar uma olhada lá no nosso site, que vocês vão ter essa informação aí. E eu só queria encerrar, Robson, com uma pergunta aqui. Tem bastante, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas, tá, pessoal? Por conta do tempo. Tudo bem, pode ficar à vontade, Adilson. Mas o Ricardo Silva ele colocou uma bastante interessante. Ele diz o seguinte: quando se realizam eventos online, utilizando de plataformas como o Simpla, onde preenchem os dados do participante, onde o promotor tem os dados para esse evento, eu posso usar isso para um outro evento? Acredito que desde que esteja claro ao proprietário de dados. Exatamente, o Ricardo. Como funciona? Se você está coletando aqueles dados, por exemplo, para poder fazer uma newsletter, para fazer convites, etc., e você vai usar isso para outras coisas, você pode fazer, desde que você deixe claro para o titular de dados e que ele autorize você fazer isso. Tá? O que não pode acontecer é você executar um projeto ou qualquer evento online, pegar dados para usar eles naquele evento e depois, sem avisar ninguém, usar esses dados para compartilhar com outras pessoas ou para usar em outros eventos. Aí você não vai conseguir. Mas se você deixar claro e obtiver o consentimento do titular, você pode sim usar esses dados para outras finalidades, desde que você deixe claro para o seu titular o que você vai fazer e que ele tenha autorizado isso. Muito bem. Luiz, acho que ainda dá para a gente fazer uma última pergunta e em seguida a gente encerra, ok? Henrique? Luiz Henrique, pode ativar o som, ligar o microfone. Bom, acho que não. Então... Acho que não. Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui. Muito obrigado. Vocês têm agora os contatos aí, se vocês precisarem entrar em contato com a gente, comigo, direto, com a empresa. Fiquem à vontade. Espero ter colocado algumas informações novas aí para vocês. Espero que esse assunto tenha aí aberto algumas discussões dentro de casa com vocês e não vamos nos esquecer que se adequar ao LGPD não é só fazer aí meia dúzia de planilhinha ou ajustar o nosso site. A gente vai ter que se preocupar com uma série de coisas, entre elas os direitos dos titulares. E em breve aí a gente vai ter outras lives que a gente vai falar sempre de tópicos específicos dentro desse assunto, tá bom? Muito obrigado. Exatamente. Adilson, muito obrigado aí pela apresentação. Parabéns pela exposição em tão pouco tempo. Mas assim, a nossa Fast Live precisa respeitar o tempo. Geralmente as pessoas já têm lá um compromisso na sequência, então a gente procura sempre respeitar. Desculpa a gente não ter podido avançar um pouco mais. 8 minutos já passou bastante do tempo normal que a gente está acostumado a trabalhar. Muito obrigado a todos, um bom dia, um excelente final de semana para todos vocês. Grande abraço e até a próxima Fast Live com o Adilson, que certamente ele vai trazer outras informações importantes sobre esse tema tão questionado, pelo menos aqui dentro do CEPROSP. O questionamento é constante. Muito obrigado a todos. Adilson, um abraço. Obrigado ao Sérgio também, que estava aí apoiando, né, conosco. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.